Quando Marcos chegou em casa com a proposta de irmos ao Havaí, eu me permiti sonhar por alguns minutos. Férias em um lugar paradisíaco, apenas nós dois, deixando para trás a rotina desgastante e os pequenos conflitos diários. Finalmente, teríamos tempo para reavivar o que parecia estar se perdendo no nosso casamento. Eu pensei em algo especial para nós dois, ele disse, com aquele sorriso que me conquistou no começo do namoro. Uma viagem? Perguntei, já sentindo uma pontinha de empolgação. Para o Havaí. Já pesquisei sobre as praias, os resorts, os passeios. Vai ser incrível. Meu coração deu um salto. Há quanto tempo eu não me sentia tão animada? Só que, como sempre, Marcos tinha um jeito de transformar boas notícias em algo agridoce. Ah, e minha mãe vai com a gente. Ela precisa descansar também. A frase caiu como uma bomba. Naquele momento, todo o entusiasmo que eu tinha desapareceu. Helena, a mulher que passou os últimos anos fazendo questão de mostrar o quanto me desprezava. Para ela, eu era a pessoa que roubou o bebê dela. Cada comentário, cada olhar carregado de julgamento me lembrava disso. Sua mãe? Perguntei, tentando esconder a decepção. Marcos, não era para ser uma viagem só nossa? Ele suspirou, já prevendo a discussão. Rebeca, ela está sozinha desde que meu pai morreu. Eu pensei que seria uma oportunidade para ela se distrair. E para mim, vai ser uma oportunidade de ouvir mais piadas e críticas sobre como eu não sou boa o suficiente para o filho perfeito dela? Por favor, não comece. Vai ser diferente dessa vez, prometo. Promessas vazias. Era sempre a mesma coisa. Helena me atacava e Marcos assistia em silêncio. Mas, como sempre, eu cedi. Talvez porque ainda queria acreditar que ele teria coragem de se impor. No dia do embarque, enquanto nos dirigimos ao aeroporto, Helena já mostrava suas garras. Assim que me viu, fez uma careta exagerada e soltou. Achei que você fosse caprichar mais hoje. Uma viagem dessas exige estilo, não acha, querida? Eu apertei os lábios e respirei fundo, me recusando a responder. Marcos olhou para mim de soslaio, mas, como de costume, não disse uma palavra. Ele nunca dizia. Durante o voo, Helena monopolizou a atenção de Marcos. Não que eu fizesse questão de competir, mas o desprezo dela era tão evidente que me dava nos nervos. Ela ignorava minhas tentativas de participar da conversa, falava como se eu não estivesse ali. Eu tentava me convencer de que as coisas melhoraram ao chegarmos ao Havaí, mas, no fundo, já sabia que estava sendo ingênua. Ao pousarmos, enquanto eu admirava a beleza das ilhas pela janela, Helena lançou sua primeira provocação oficial da viagem. Então, Rebeca, essa cara feia é permanente ou você vai tentar se divertir um pouco? Eu não respondi. Olhei para Marcos, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Mas ele apenas abaixou os olhos, fingindo mexer no celular. Naquele momento, percebi que essas férias seriam um campo de batalha, e eu estava sozinha. Assim que chegamos ao resort, ficou claro que Helena estava determinada a transformar minha experiência no Havaí em um pesadelo. Enquanto eu tentava me organizar após o voo, ela já desfilava pelo saguão, reclamando de absolutamente tudo. Esse lugar parece tão comum. Achei que fosse um resort de luxo. Não dá para confiar no gosto de quem nunca viajou direito, não é, Marcos? Ela olhou diretamente para mim ao dizer isso, o canto da boca curvado em um sorriso venenoso. Respirei fundo, ignorando o comentário, enquanto Marcos fingia estar ocupado verificando a reserva. Ele sabia o que ela estava fazendo, mas, como sempre, escolheu o caminho do silêncio. No quarto, as provocações continuaram. O plano inicial era um quarto duplo para nós dois e outro para ela, mas Helena insistiu em ficar ao lado de Marcos o tempo todo. Ela sugeriu por acaso que ele ajudasse a carregar suas malas, que precisava dele para resolver algo com o concierge, ou simplesmente monopolizava o tempo dele em atividades. Quando nos reunimos para o jantar, ela olhou para o prato que eu havia escolhido e riu. Ah, é claro que você pediria algo assim. Sempre vai pelo mais seguro, não é? Medo de experimentar coisas novas, querida? Eu apertei os talheres com força, mas me forcei a sorrir. Prefiro escolher o que sei que vou gostar, Helena. Pelo menos eu não desperdiço dinheiro. Marcos fez uma careta, um sinal claro de que não queria que eu retrucasse. Ele passou o jantar inteiro desviando o olhar, murmurando comentários irrelevantes para evitar entrar no embate. Já Helena parecia se deliciar com a situação, sempre com aquele tom passivo-agressivo que me deixava à beira de explodir.
No dia seguinte, durante um passeio de barco que deveria ser relaxante, Helena continuou. Ela fazia questão de apontar tudo o que eu não fazia direito. Desde a forma como eu segurava a câmera para tirar fotos até a maneira como eu segurava a mão de Marcos. Você parece tão desconfortável, Rebeca. É como se esse tipo de lugar não fosse para você. Já pensou em ir para algo mais simples, tipo um acampamento? Acho que seria mais sua cara. Minha paciência estava chegando ao limite, mas o que realmente me atingiu foi a indiferença de Marcos. Quando eu olhei para ele, esperando algum apoio, ele apenas deu de ombros, lançando-me um olhar quase cúmplice, como se dissesse: você sabe como ela é. Naquela noite, no quarto, decidi que precisava enfrentá-lo. Fechei a porta com força, cruzando os braços enquanto ele fingia mexer no celular. Marcos, até quando você vai permitir que a sua mãe me trate assim? Ele suspirou, como se eu fosse inconveniente. Rebeca, ela é assim mesmo. Não adianta brigar. Se você ignorar, ela cansa. Ignorar? Eu não vim até o Havaí para ser humilhada e ignorada. Eu vim porque pensei que seria uma viagem para nós dois, mas parece que você trouxe sua mãe para garantir que eu nunca tenho um momento de paz. Você está exagerando. Exagerando? Marcos, ela me chama de incompetente, me diminui a cada oportunidade, e você nem ao menos tenta me defender. Ele jogou o celular na cama, levantando as mãos como se quisesse encerrar a discussão. Olha, eu só quero evitar conflitos. Não sei por que você insiste nisso. Insisto? É isso? Eu sou o problema agora? Minha voz saiu alta, e eu percebi que não havia volta. Então deixa eu te dizer uma coisa, ou você dá um jeito na sua mãe ou eu vou embora amanhã mesmo. Antes que Marcos pudesse responder, Helena apareceu na porta. Era óbvio que ela estava ouvindo tudo. Vai tarde, querida. E, se puder, não esqueça de deixar o cartão de crédito com meu filho. Afinal, ele está pagando por tudo, não é? Aquele foi o golpe final. Marcos, mais uma vez, abaixou a cabeça, sem dizer nada. Nem sequer olhou para mim. Foi ali, naquele instante, que decidi que essa seria a última vez que seria humilhada. Eu não era o problema. Eles eram. Na manhã seguinte, enquanto os dois riam no café da manhã, como se nada tivesse acontecido, eu reservei o primeiro voo de volta para casa. Cada sorriso de Helena e o silêncio cúmplice de Marcos reforçaram minha determinação. Não seria mais o alvo deles. No caminho para o aeroporto, enquanto o avião decolava, comecei a formular o que viria a seguir. Aquela viagem seria a última em que eu seria o brinquedo deles. E, dessa vez, a vingança seria minha. No voo de volta para casa, enquanto olhava pela janela do avião, meu cérebro estava a mil. A humilhação que sofri no Havaí ainda queimava em meu peito. Mas, mais do que isso, eu sentia uma indignação crescente com a forma como Marcos e Helena tratavam meu esforço e sacrifício como garantidos. Eu era o pilar financeiro daquela viagem. Fui eu quem planejou, pagou e tornou possível aquelas férias. E, ainda assim, acabei relegada a mero figurante em um espetáculo controlado por minha sogra. Assim que o avião pousou, puxei meu celular da bolsa e entrei no aplicativo do banco. Primeiro, cancelei o acesso de Marcos ao cartão de crédito. Ele usava o meu dinheiro como se fosse dele, sem sequer perguntar. Depois, entrei no site da companhia aérea e anulei as passagens de volta deles. Por último, entrei no site do resort e cancelei a reserva do hotel. Enquanto fazia tudo isso, um sorriso frio começou a se formar no meu rosto. Se eles achavam que podiam me usar e me tratar como lixo, precisavam entender que eu não era uma espectadora passiva. E, se Marcos queria tanto evitar conflitos, bem, ele logo enfrentaria o maior de todos. Quando saí do aeroporto, já tinha um plano claro. Liguei para o gerente do cartão de crédito para garantir que todas as transações futuras fossem bloqueadas. Depois, mandei uma mensagem direta para Marcos. Espero que você e sua mãe aproveitem o resto das férias. Ah, um detalhe, eu não pagaria mais nada. Boa sorte! Não demorou muito para meu telefone começar a vibrar sem parar. Primeiro, foram as mensagens de texto de Marcos. Depois, ele começou a ligar. Eu deixei o celular em silêncio, observando as notificações acumularem. Cada nova mensagem dele era uma tentativa desesperada de entender o que estava acontecendo. Você cancelou o hotel? Rebeca, o que está acontecendo? Por que meu cartão foi recusado no restaurante? Eu não respondi nenhuma delas. Ele precisava sentir na pele o que era ser ignorado e deixado de lado, exatamente como ele havia feito comigo durante toda a viagem.
A verdadeira cereja do bolo veio naquela noite, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Helena. Rebeca, o que você pensa que está fazendo? Ela disparou antes mesmo que eu pudesse dizer o alô. Você nos deixou sem hotel, sem passagens e sem dinheiro. Eu mantive a voz calma, quase indiferente. Estou apenas ajustando as coisas, Helena. Achei que vocês pudessem se virar sem mim, já que eu era tão dispensável. Dispensável? Você é uma irresponsável. Como ousa nos deixar assim? Irresponsável? Agora meu tom subiu. Irresponsável é você passar dias me humilhando, me tratando como lixo, e o seu filho se fazer de mudo para evitar conflitos. Irresponsável é vocês acharem que podem usar meu dinheiro e minha paciência sem consequências. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente atonita com a minha reação. Então, ela riu, mas havia um toque de nervosismo na sua voz. Você é patética, Rebeca. Vamos resolver isso sem a sua ajuda. Marcos e eu não precisamos de você. Ótimo! Então se virem, porque eu não sou mais a idiota de vocês. Boa sorte tentando voltar para casa. Desliguei antes que ela pudesse responder, jogando o celular na cama com um suspiro de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha recuperado o controle. Nos dias seguintes, as mensagens de Marcos começaram a mudar de tom. A indignação inicial deu lugar ao desespero. Rebeca, nós precisamos conversar. Minha mãe não para de reclamar, e nós não temos onde ficar. Você pode, pelo menos, mandar as passagens de volta? Eu ignorei todas elas. Enquanto isso, usava meu tempo para reorganizar minha vida e refletir sobre tudo que tinha suportado até ali. Eu me dei conta de que aquele casamento não era uma parceria, era uma prisão. Eu era o suporte financeiro, emocional e físico, enquanto Marcos e sua mãe drenavam tudo que eu tinha a oferecer. Então, enquanto eles estavam presos no Havaí, sem dinheiro e sem saída, comecei a tomar as providências necessárias para minha liberdade. Liguei para um advogado, pedi que revisasse os bens que estavam no meu nome e comecei a traçar meu próximo passo. Eu não tinha mais dúvidas, aquele casamento tinha acabado. E Marcos e Helena? Eles que lidassem com as consequências de seus próprios atos. Os dias passaram, e a serenidade que tomou conta de mim era quase estranha. Enquanto Marcos e Helena enfrentavam o caos no Havaí, sem dinheiro, sem estadia e sem perspectivas de como voltar para casa, eu sentia uma tranquilidade inédita. Era como se, finalmente, as correntes que me prendiam àquela dinâmica familiar tóxica tivessem se rompido. Claro, isso não significava que Marcos tinha desistido de me contatar. Meu telefone continuava tocando sem parar. Eram mensagens, chamadas e até e-mails. Cada nova tentativa trazia um toque de desespero crescente. Eu sabia que eles estavam sendo forçados a encarar uma realidade dura. Sem o meu suporte, eles não eram nada. Uma noite, enquanto terminava de revisar os documentos com o advogado, meu celular vibrou com uma chamada de vídeo. Era Marcos. Por um instante, pensei em rejeitar, mas decidi atender. Queria ver com meus próprios olhos o que eles estavam enfrentando. Assim que a câmera abriu, vi Marcos sentado no que parecia ser uma lanchonete barata. Ele estava com a camisa amassada, o cabelo bagunçado e o semblante abatido. Atrás dele, Helena resmungou algo inaudível, visivelmente irritada. Rebeca, por favor, podemos conversar? Ele pediu, com uma voz que parecia mais cansada do que eu jamais tinha ouvido. Cruzei os braços, mantendo meu tom firme. O que foi agora, Marcos? Você nos deixou sem nada aqui. Não temos onde ficar. Eu tive que pedir para usarmos o Wi-Fi da lanchonete para entrar em contato com você. E isso é um problema meu? Perguntei, arqueando as sobrancelhas. Você e sua mãe pareciam tão independentes, tão capazes de lidar com as coisas. Achei que não precisassem de mim. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Olha, eu sei que erramos. Eu devia ter te defendido. Mas, por favor, nos ajude a voltar para casa. Antes que eu pudesse responder, Helena apareceu na tela, empurrando Marcos para o lado. Você é uma ingrata, Rebeca. Depois de tudo o que fizemos por você. Eu ri, um riso seco e carregado de ironia. Tudo o que fizeram por mim? Helena, você só me humilhou e tentou destruir meu casamento. E, sinceramente, Marcos foi seu cúmplice em tudo isso. Não venha bancar as vítimas agora. Nós estamos presos aqui. Ela gritou, sua voz cheia de raiva. Você não tem ideia do que estamos passando.
Inclinei-me na cadeira, olhando diretamente para a câmera. E você não tem ideia do que eu passei durante todo esse tempo. Cada piada, cada provocação, cada vez que você me trata como se eu fosse um nada. Agora é a vez de vocês sentirem o gosto disso. Desliguei a chamada antes que ela pudesse responder, sentindo uma satisfação sombria ao fazê-lo. Eles estavam presos em sua própria arrogância e dependência, e eu não tinha intenção de resgatá-los. No dia seguinte, recebi uma mensagem curta e direta de Marcos. Se você não nos ajudar, não sei como vamos sair dessa. Aquilo era a gota d'água. Se ele esperava que eu fosse ceder, estava completamente enganado. Peguei o telefone e mandei uma última mensagem para ele. Espero que essa experiência ensine vocês a darem valor às pessoas que sustentam vocês. Boa sorte encontrando um voo de volta. Ah, e mais uma coisa. Quando, e se, vocês voltarem, não procurem por mim. Eu já decidi. Nosso casamento acabou. Marcos respondeu com uma enxurrada de mensagens, todas implorando para que eu considerasse, mas eu já tinha tomado minha decisão. Liguei para o advogado e dei entrada no processo de divórcio. Tudo o que estava no meu nome permaneceria assim. Não haveria mais espaço para negociações. Enquanto eles enfrentam as consequências de sua arrogância e desprezo, eu sentia que, finalmente, estava retomando o controle da minha vida. Eu tinha sido paciente, compreensiva e generosa por tempo demais. Agora, era hora de pensar em mim mesma e deixar que eles lidassem com o preço de suas escolhas. Dias se passaram desde a última mensagem de Marcos. O silêncio, que antes poderia me causar angústia, agora me dá paz. Pela primeira vez em anos, eu me sentia no controle, livre das amarras de um relacionamento que me sugava. Mas a sensação de liberdade não me impediu de manter um olho nos desdobramentos daquela situação. Fiquei sabendo, por amigos em comum, que Marcos e Helena estavam vivendo um verdadeiro inferno no Havaí. Sem dinheiro, sem lugar para ficar e sem reservas de volta, eles tiveram que apelar para um empréstimo com juros abusivos para conseguir retornar. Isso, claro, só aconteceu após dias de perrengues, dormindo em bancos de praças e dependendo da boa vontade de estranhos. Quando finalmente voltaram, não demorou muito para que Marcos tentasse me encontrar. Ele apareceu na minha casa, em um estado que eu jamais tinha visto antes. Roupas amarrotadas, barba por fazer e o olhar de um homem que havia perdido tudo. Bati os olhos nele da janela antes mesmo de abrir a porta. Respirei fundo, preparada para enfrentar o último ato daquela história. Quando abri, ele começou a falar antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Rebeca, por favor, eu só quero conversar. Cruzei os braços e mantive minha postura firme. Marcos, já conversamos o suficiente. Tudo o que precisava ser dito foi dito. Ele passou a mão pelos cabelos, desesperado. Eu sei que errei, sei que te decepcionei. Mas, por favor, não me abandone assim. Eu estou tentando consertar as coisas. Inclinei a cabeça, olhando para ele com uma frieza calculada. Você teve sua chance, Marcos. Várias, aliás. Mas em todas elas, você escolheu abaixar a cabeça e se esconder atrás da sua mãe. Não me peça para consertar algo que você mesmo destruiu. Ele deu um passo para frente, a voz trêmula. Eu posso mudar. Me dá só mais uma chance. Foi nesse momento que eu percebi. Ele não entendia. Não se tratava de mudanças ou promessas vazias. Se tratava de dignidade. Eu tinha perdido a minha por tempo demais, e agora, finalmente, estava me reencontrando. Marcos, minha decisão está tomada. Eu já iniciei o processo de divórcio. Não há nada mais a ser discutido. Ele abriu a boca, mas antes que pudesse falar, eu continuei. E não adianta tentar me culpar ou me fazer sentir pena de você. Eu passei anos sustentando você e sua mãe, emocional e financeiramente. Agora é sua vez de crescer e lidar com as consequências das suas escolhas. Fechei a porta antes que ele pudesse responder. A sensação de alívio foi quase imediata. Não havia mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. Eu tinha feito o que era necessário. No dia seguinte, recebi uma mensagem curta de um amigo em comum. Marcos está morando com a mãe dele novamente. Ela teve que vender o carro para pagar as dívidas da viagem. Eu ri ao ler a mensagem. Era irônico, quase poético, que Helena, que tanto me menosprezava, agora dependesse do pouco que ainda tinha para salvar a pele dela e do filho. Quanto a mim, minha vida estava apenas começando. Contratei um arquiteto para reformar a casa e comecei a planejar uma viagem solo que eu sempre quis fazer, mas que nunca pude por causa das amarras do casamento.
Agora, eu estava livre e determinada a aproveitar cada segundo dessa liberdade. A lição mais importante que aprendi em toda essa experiência foi que, às vezes, a vingança não é um ato de ódio, mas de recuperação. Recuperação de si mesma, da sua autoestima, da sua dignidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Enquanto Marcos e Helena lidavam com os destroços das suas vidas, eu finalmente estava reconstruindo a minha, do jeito que sempre quis.